o Facebook. E você é sempre, todos os dias, meu convidado e minha convidada para juntos a gente prestar aqui o nosso culto ao Deus Todo-Poderoso, único e verdadeiro. Querido Deus, querido Senhor, amado Pai, nós exaltamos o Senhor, glorificamos o Senhor, engrandecemos o Senhor, adoramos o Senhor e nos reunimos aqui em nome do Cristo Jesus para prestarmos o nosso culto. Primeiro culto desta semana, que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos receba como adoradores dele. Aceita-nos, Senhor. Não olhe para as nossas falhas, não olhe para os nossos defeitos. Ah, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos. Oh, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, a nossa mente para a verdade e ajuda-nos a discernirmos. Aliás, discernimento hoje é o assunto. Nós vamos falar de discernimento. Fala conosco. Aceita-nos como adoradores do Senhor. Esta é a minha oração, por mim e por todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, no nome do próprio Cristo Jesus, o nosso Rei, Senhor, em todas e quaisquer situações. O nosso Senhor é o nosso perdoador e é o nosso Salvador. E é no santo nome dele que eu oro por mim e por vocês também. Amém. Muito bom. A gente às vezes repete os assuntos porque a gente precisa, repetir, precisa falar de novo de determinadas coisas, porque precisamos falar. Falando já pouquíssimas pessoas se convencem da verdade. Imagina se a gente não falar. Como é que vai ser? A maioria não quer saber disso. A maioria não quer saber. Então hoje nós vamos falar de um dom que está lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que é o dom de discernimento. A Bíblia, eu não vi, foi uma falha minha, mas eu lembrei disso agora, quando eu estou falando é que eu lembrei que eu deveria ter visto. Está lá em Coríntios 12, 10, eu preciso ver no original aqui como que está escrito, porque a maioria das Bíblias traduziu como discernimento de espíritos. E isso confunde um pouco a cabeça das pessoas. Então eu preciso ver no original se, conforme for eu mesmo mudo aqui a minha tradução. Entendeu? Não tem problema, não estou mudando a Bíblia. Muda a Bíblia quem interpreta do seu jeito. Aí muda a Bíblia.
mudar uma palavra, deixar mais fácil para a gente entender. Por que eu deveria? Mas eu vou ver e amanhã eu falo, eu coloco no grupo lá, né? Se a gente mantém, ninguém precisa seguir a minha linha, né? Por causa disso que eu já falei um tempo atrás, que quem não concorda com as coisas que eu acredito, e eu creio que eu acredito segundo aquilo que foi escrito, da maneira que foi escrito e para o que foi escrito, e obviamente para quem. Porque se a pessoa não concorda, ela está perdendo tempo, não é? É claro, é óbvio que eu não sou o dono da verdade. Não sou, mas eu proclamo a verdade. E para eu proclamar a verdade, eu tenho que ter consciência daquilo que eu falo. Se eu não acreditar nem no que eu falo, como é que vai ser? Como é que você vai acreditar? Então, o que eu trago aqui é exatamente o que eu acredito. E eu não sou leviano para vir aqui e acreditar do jeito que me é mais confortável. Estou deixando claro esse tipo de... Eu imagino que vocês já saibam, né? Quem acompanha, quem cultua Deus com a gente aqui, é porque, imagino eu, concorda, ou aceita, ou não quer nem saber, sei lá. Ficaria muito triste se há alguém no nosso meio que não queira nem saber se está certo ou errado, né? Então a gente vai falar desse dom aqui que, na maioria das Bíblias, eu creio, está com o nome de discernimento de espíritos. Está lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Discernimento o que é discernimento? Eu sempre digo que a gente precisa, para estudar a Bíblia, estudar de uma maneira geral, né? Eu estou estudando e estou me pós-graduando em psicanálise e eu estudo aqui com um dicionário. Porque às vezes a gente conhece a definição de uma palavra, conhece um, dois termos que definem aquela palavra, mas existem outros termos. E o escritor, ele pode ter escrito aquela frase com ideia nesses outros termos de definição daquela palavra. E se a gente não conhecer, como é que nós vamos aprender? Não é? Ninguém é obrigado a concordar. Mas existem coisas que são óbvias. Então a gente tem que procurar o que é. Como é que eu vou falar que discernimento é o que eu vou falar que é hoje, se eu não vou entender se eu não entendo o que a palavra quer dizer? Como é que eu vou chegar aqui e vou dizer, olha, discernimento é a qualidade da gente ser capaz de compreender aquilo que a gente não compreende. Isso é discernimento. Compreender aquilo que é obscuro. Isso é discernimento. Discernir. Isso é dicionário da língua brasileira, da língua portuguesa. Apesar de achar que a nossa língua é brasileira, mas não vamos entrar nesse detalhe. Discernir é a gente perceber algo.
biblicamente, discernir também é a gente poder ver o que não é evidente para a mente comum. Está, Edgar? Então, eu preciso dar uma verificada aqui, porque essa maneira de discernimento de espírito é que causa uma pequena confusão às vezes, sabe? Né? No entendimento das pessoas. O Edgar está dizendo que no original está assim também. Tudo bem. Então, a definição de discernimento, ela deixa claro para a gente, no entendimento do que é esse termo, de que é algo que a gente precisa fazer com precisão. Então, a gente conclui de maneira óbvia que discernimento é a capacidade de ver a verdade. Porque é assim que se estuda. Eu acho. Não, discernimento é... E acredita naquilo que você tem como verdade. Mas o que é discernimento lá no dicionário da língua portuguesa? Nós temos que saber. Então, discernimento, no resumo, é o quê? A capacidade de ver a verdade, entender, compreender a verdade. Mas e o discernimento espiritual? O que é? É ver espírito, o que a grande maioria acha. A grande maioria entende que o discernimento espiritual é ver espírito de preto, de amarelo, de azul, é ver varão de branco. Aliás, eu quero dizer para vocês, acho que até já falei, né? O diabo é o pai da mentira. Ele pode mostrar para você um varão de branco sendo um espírito maligno. Se você não tiver discernimento, você vai pro buraco. É assim simples a coisa. Não é porque o sujeito, o varão lá, sei lá quem, né, tá de branco que ele vem da parte de Deus. Por causa disso que eu digo aqui que o discernimento de espíritos, conforme a Bíblia, né, diz para a gente que é um dom, é um dom importantíssimo, porque é o dom que protege todos os cristãos e protege a igreja. Por que nós temos aí tantas denominações que a gente vê verdadeiras aberrações? Todo dia a gente vê as aberrações dentro das denominações. Por quê? Porque não tem ninguém, aliás, se tiver alguém com discernimento dentro dessas denominações, ele vai ser colocado para fora. Porque vão dizer que ele é herege, que ele está possuído, não sei o quê, entendeu? As pessoas amam fazer as coisas do jeito que elas gostam de fazer. Mas o discernimento de espíritos, como está escrito na Bíblia, é o dom que protege todos os cristãos, e por proteger os cristãos da mentira, é o dom que protege a igreja da invasão da mentira também. Uma igreja que tem discernimento de alguém lá, pelo menos tem, e a igreja está fazendo algo errado, a pessoa deve chegar lá e falar, olha, aqui, não pode ser feito, olha, como é que você vai pedir o dízimo, dizer, vou citar dízimo porque é o mais comum,
Mas existem outras tantas coisas. Como é que você vai fazer aí uma noite de milagres e curas, sendo que a Bíblia em lugar nenhum fala disso? Como é que você vai fazer isso? Você está enganando. Então o que acontece? A pessoa que tem discernimento sai daquela denominação. Não, isso aqui não é para mim. Já fui falar, não aceitaram, não é para mim. Eu, pelo menos, fiz isso várias vezes. Eu não vou ficar aqui. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou aprender? O que eu vou crescer? Aonde eu vou me aproximar de Deus aqui dentro? Olha, Jair, eu sou obrigado a concordar com você. Eu não diria que não fique nenhuma. Eu creio, sinceramente, eu creio que existem ações sérias, comprometidas com Deus e não com política, enriquecimento, ilícito. Bom, enfim, vamos seguir aí o que é discernimento. Então eu convido você, já sabe onde está na Bíblia, Coríntios 12, 10. Eu vou convidar você para você ficar com sua Bíblia aberta aí, em Hebreus, capítulo 5, versículos do 11 ao 14. Eu já deixei até marcado aqui, tá? A verdade, ela é clara para quem busca a verdade. E ela é completamente esquisita, estranha e obscura, para aqueles que buscam a verdade desse mundo. Jesus fala isso. Se você abrir aí, eu gostaria muito que você abrisse, para você confrontar o que eu estou falando aqui. Depois, se você tiver alguma dúvida, Gente, se vocês tem pessoas que perguntam pelo Messenger. Eu não tenho hábito de entrar no Messenger, não tenho esse hábito. Nós temos um grupo. Eu tenho o meu Zap, nós temos um grupo no WhatsApp, e tenho o meu Zap particular, todo mundo sabe, não tem segredo nenhum. Perguntem lá, porque às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas. Eu respondo para você, eu respondo para outras pessoas também, Então abre aí, Mateus capítulo 13, versículo 11. Estou falando de discernimento de espíritos, que é um dom protetor dos cristãos e da igreja. Olha o que Jesus fala. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido isso. Está falando do dom de discernimento. Quem tem o discernimento de espíritos, vai ver deslumbrado à sua frente os mistérios. Para outro continua, mistério. Entendeu? Porque Jesus mesmo falou, para vocês conhecem, ou vão conhecer, ou estão conhecendo. Agora, para outras pessoas isso não é concedido. Paulo também fala disso. Não é só Jesus. Isso já seria tudo, não é? Mas Paulo também fala. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Gostaria muito que você abrisse. Paulo diz assim: Satanás cegou, olha Paulo dizendo, cegou o
entendimento dos incrédulos. As pessoas não conseguem ter esse discernimento, ver, entender, ler a passagem, saber do que ela está falando, pelo menos. Porque Deus é que ilumina a mente humana para permitir a gente entender a verdade. Ninguém sobre a face desta terra vai alcançar a sabedoria sem Deus dar a ele o discernimento. Sabe quem falou isso? Foi escrito por Moisés lá no livro de Jó, capítulo 12, versículos 19 ao 21. Alguns têm de maneira muito estranha definido o discernimento espiritual como uma consciência, uma capacidade que Deus nos dá para discernir, para ver coisas boas e más na presença de espíritos. Para ver demônio. Tem gente que acha que discernimento espiritual é isso. Estou falando mais fácil aqui. Eu estou vendo um homem de preto, uma figura preta sentada nas suas costas. Isso não é discernimento espírita. Ontem eu estava conversando sobre isso. Em 99% dos casos, o que está vendo é a cabeça dele. Aquela figura não existe ali. A cabeça dele está mostrando aquilo para ele. E a nossa mente prega peças que, olha, este não é o significado bíblico de discernimento. Pode ser o significado do protocolo da empresa que você trabalha, mas de discernimento bíblico não. Em último caso, o discernimento, ele tem a ver com sabedoria e capacidade de distinguir a verdade. Edgar já tinha escrito isso aqui, eu li rapidamente. Porque conforme vocês escrevem aí, ou entra alguém aqui, isso aqui roda rápido. Às vezes eu não consigo ler, entendeu? Mas o Edgar acho que escreveu isso aí. Tem a ver com sabedoria e capacidade de distinguir o que, então? A verdade do erro. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não consegue distinguir que aquilo é errado e aquilo é certo e aquilo é errado, não tem discernimento espiritual. Se está vendo a pessoa fazer, ai, não, e não tem a atitude intelectual, no mínimo, porque discernimento, nós já vamos falar aqui, nada tem a ver com intelectualidade. É dom, mas passa pela nossa intelectualidade. Não consegue saber, não, isso aqui não, isso não é de Deus, estou fora, vou embora, não fico. Ah, não, mas vai ficar chato, isso seja elegante. Por exemplo, você quer ver atitudes elegantes? Eu estudei muito esse final de semana aqui, essas coisas. Ontem eu estava mexendo nisso. Meu neto Paulinho veio passar o dia aqui e eu fiquei dividindo entre o Paulinho e as coisas aqui. Ah, ele fala mal. Eu não estou falando mal, eu estou trazendo a verdade. Se a verdade para você soa como falar mal, aí é um problema seu.
Não é meu. Eu tenho a tranquilidade de falar, isso aqui está errado. E as pessoas têm a tranquilidade de falarem para mim, você está errado. Sabe o que eu vou perguntar? Me mostra então. É claro que cada um tem a sua maneira de ver, de pensar. Agora, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é uma só. Apesar de existirem versões e tal, mas a Bíblia é só uma. Por que que um acredita assim, o outro acredita assado? Um dos dois está errado. Ou os dois, de repente, né? Porque pode ter o terceiro que está certo. Mas essa coisa de sabedoria é um dom de Deus, não adianta. Você vai ler lá, você vai achar um monte de lugar na Bíblia, ou ficar citando passagem, que a Bíblia fala. É dom de Deus. Não é errado, veja bem, não é errado eu já fiz e faço, né? Estudo, você fazer uma faculdade, claro que não é errado, ninguém aqui está dizendo isso. Mas as coisas de Deus, é errado fazer teologia? Claro que não, eu fiz. 7 anos, eu fiz. Né? Fiz 5, depois fiz 4, depois mais 3 de pós. Olha, hoje não tem esse tempo todo, mas eu fiz. Não é errado. E é bom que se faça. Agora, o dom não vem por causa disso. Então não é errado ninguém buscar o conhecimento, ter educação. Agora, também não é errado ninguém usar a lógica para resolver questões da vida, problemas, né? Mas o Senhor diz lá que os sábios do mundo... Ora, o que a gente precisa ter na cabeça é o seguinte: os sábios do mundo, que não são poucos, são muitos, né? Eles não vão aprender o caminho de Deus através das faculdades. Ninguém vai conhecer o caminho do Senhor Jesus Cristo através de um curso. Por quê? Porque o jeito do mundo, o jeito mundano quer dizer o jeito do mundo, o mundo que a gente vive, ora. Nós somos mundanos enquanto viventes neste mundo, né? O jeito mundano de adquirir conhecimento é diferente do caminho de Deus. Os sábios deste mundo aplicam a razão e o conhecimento adquirido no mundo para resolver os seus problemas e os problemas dos outros. Como é que se constrói um prédio, uma ponte? Como é que faz? A Bíblia não ensina isso. Isso se adquire no conhecimento mundano. Por causa disso que não é errado. Entendeu? Mas então, não, faça, é ótimo, é maravilhoso aprender. A única coisa que a gente leva, que ninguém tira da gente, é aquilo que a gente aprende. Agora, o discernimento espiritual não pode ser alcançado desta forma. Que forma? Através do conhecimento mundano, através das faculdades e tal.
A gente pode ajudar pessoas, né, com esse conhecimento, mas o discernimento espiritual não é adquirido desta forma, é dom de Deus. É dado pelo nosso Senhor. Dado. Agora, quem tem, olha só, Deus dá o dom. O que você faz com esse dom? Esse dom, ele precisa ser desenvolvido. Isso está na Bíblia, hein? Abre aí. Você está aí em Hebreus 5,14. Por causa disso que eu pedi para você abrir. Né? Deus deu o dom. Aí o sujeito fica lá com o dom sentado em cima do dom. Ah, não, Deus me deu o dom. Mas você não treina em justiça. Hebreus 5,14. Você não treina em oração, Filipenses 1,9. Por que eu pedi para você abrir em Hebreus 5, do 11 ao 14? Porque aí mostra o desenvolvimento deste dom. Porque as coisas do mundo, já falei para vocês, as leis, é tudo copiado no mundo. Algumas coisas são cópias muito mal feitas, a gente sabe, né? Mas é tudo copiado do mundo espiritual. Se você é um médico, você só será um bom médico depois de um bom tempo exercendo a profissão. Qualquer coisa é assim. Precisa de treino, prática, ensaio, entendeu? O mundo espiritual é assim também. E a Bíblia fala de praticamente tudo. Só que as pessoas não querem entender. Elas querem entender do jeitinho delas lá. Ai, que bom. Para ela tá bom aquilo. Não é? Para ela tá bom. Tem gente que é assim, sabe juntar a letra N mais a letra A mais o O. Para ela tá ótimo, eu já sei falar now. Que nem não eu falo now. Eu preciso do tio para falar não. Mas para ela tá bom. Ela não quer mais. Quando você vem com mais, ai meu Deus, a pessoa não quer. A Bíblia fala. Fala aqui, ó. Que todos que vivem em leite, em vez de alimento sólido, né, não cresce. A gente fala todo dia, a gente se reúne aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Está cheio de gente aí que não é qualificada na palavra de Deus. Ah, mas eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas e daí? Você não é qualificado. Agora, se eu não tiver capacidade, e você, meu irmão? E você, minha irmã? Se você não tem capacidade para ver que o pregador, ou o ministrador, ou o professor, sei lá quem que é, não é qualificado para fazer o que ele está fazendo, o que você vai aprender com ele? Quando eu digo qualificado, é o seguinte, precisamos entender as palavras, né? Ninguém está menosprezando a pessoa. Não, é que a pessoa não tem as faculdades exercitadas, entendeu? Para ensinar muitas vezes. Não tem. Não é o dom. O que vai fazer? Não tem. Está cheio de professor aí que não sabe ensinar. Sabe, mas sabe, é uma enciclopédia ambulante. Eu conheço alguns. E alguns dizem assim, realmente eu não tenho a capacidade. Eles falam, usando um outro termo, eu não tenho saco para ensinar. Eu conheço. Pessoas catedráticas, mas meu Deus, se conversa com a pessoa, só aprende. Mas ele não sabe ensinar. Cara, a gente tem que entender isso, saber. Olha, eu não nasci para ensinar. Eu acumulei muita capacidade, muito conhecimento, mas eu não sei transmitir isso. É isso que a Bíblia fala aqui do tal do alimento,
dos que vivem à base de leite, ao invés de alimento sólido. Quem é que quer leitinho? É aquele que sabe que somando a letra N, mais a letra A, mais a letra O, já se eu falar now, né, de uma maneira geral todo mundo vai entender. Você quer dizer não? Falta o tio lá, é não. Esses querem leitinho. Quem é que quer alimento sólido? São os maduros. Peraí. Não é nada. Eu quero falar sim, eu quero falar eu quero falar eu preciso, eu quero saber falar direito. Esses são os maduros. O cristão maduro também tem as suas capacidades exercitadas, porque ele exercita esses dons para discernir não somente o bem, mas também o mal. É isso que o dom faz. O dom traz o discernimento do que é do bem, o que é do bem é aquilo que vem de Deus. E o que é do mal é aquilo que vem do maligno, o próprio nome está dizendo. É através da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que se define justiça. As pessoas querem definir justiça hoje do que elas acham. Não, justiça para mim. Se você sair na rua, ontem eu estava brincando com o Paulinho aqui, ele estava falando, eu vi um vídeo que as pessoas perguntam lá para um senhorzinho, tipo você, assim, ele falou, olha que o moleque me fala. Se o seu filho usasse Bepantol, o que você fazia? Um componente aí, uma poção para passar na pele que está assada e tal. Teve um senhorzinho, tipo você, assim, que falou que matava o filho. Tem gente que é assim. Tá bom, isso aqui para mim é suficiente, tá bom, não quero aprender nada não. E dói a cabeça, eu às vezes brinco aqui, pensar não mata ninguém. Raciocinar, buscar a verdade. Então, mas como é que eu faço? Você quer ter discernimento espiritual? Você quer discernir o bem do mal, o certo do errado? Primeira coisa, ore. Porque a Bíblia diz, não é o Mário que está dizendo. É Tiago que diz, não é o Mário, é Tiago. Tiago 1,5, Filipenses 1,9, Paulo. Você tem que saber entender, meu irmão, minha irmã. Eu creio que todas as pessoas que cultuam a Deus conosco aqui, ou ao vivo, ou pelo YouTube, são pessoas que têm discernimento. Eu creio. Uns muito desenvolvidos, outros desenvolvendo, mas todo mundo tem. Porque aqui não tem conversa mole. Aqui não tem promessa que Deus não fez. Né? Então, a primeira coisa é orar. Oração. Busque. Senhor, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero ter discernimento, eu quero saber o que é certo, o que é errado. A minha cabeça às vezes fica meio confusa, entendeu? Parece que o tico não combina com o teco. Me ajuda. É isso que Paulo está pedindo, Tiago está pedindo para a gente fazer aqui. Tiago 1,5 e Paulo em Filipenses 1,9. É assim que a coisa funciona. Nós temos que ser treinados, Hebreus 5,14, para discernir não somente o bem. Não é isso que está escrito aí? Mas também o mal. Senão você é uma pessoa, meu Deus. Eu conheço algumas, poucas que eu conheço, pessoas que só veem coisa boa. Só veem, só coisa boa. Mas o mundo não é só de coisa boa.
Aliás, o mundo tem pouquíssimas coisas boas. A maioria são coisas ruins. E a gente foge das coisas ruins, por quê? Porque não faz bem para a gente, porque nos traz sofrimento, nos traz dor, traz sofrimento para outras pessoas, dores para outras pessoas. É o mínimo que um ser humano precisa, discernir o que é bem, o que é bom, mas também o que é mal. Porque quem não discerne o bem do mal, não conhece o caráter e a vontade de Deus. Porque discernir o certo, quando eu digo o bem e o mal, que é o que a Bíblia diz, eu estou dizendo o certo do errado, o correto do erro. Este é o coração do discernimento espiritual. Não essa bobagem de ficar vendo mulher de vermelho, homem de charuto. Faça-me um favor. Aliás, Igreja Católica, era o que eu ia falar lá atrás e não falei. Já vamos falar já também. Porque nos dogmas da Igreja Católica, eu estava estudando, não se aceita o espiritismo. Então para com essa vergonha aí de não sei quem lavar a escadaria, essa bobagem toda aí. Porque isso é para se passar de bonzinho para o povo. E a gente não se aceita espiritismo. Porque o espiritismo fala em reencarnação, pronto. Espiritismo, as pessoas recorrem ao engano, acabou. Nós temos que saber discernir o certo do errado. E o discernimento espiritual, para a gente encerrar, já deu tempo aqui, né? Nos ajuda, e ajuda muito, está em Romanos 12, 9. O mal apegando-nos no bem. Quem não consegue, vive enrolado aí com as coisas erradas. Por quê? Porque não tem um mínimo de discernimento e também não pede a Deus, não busca no Senhor. Deus querido, Pai amado, todo-poderoso e maravilhoso, Senhor da glória, todos os dias nós nos reunimos aqui, Senhor, buscando, como igreja, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, ó Pai, ajuda-nos a discernirmos. O mínimo que o ser humano pode discernir é o certo do errado. Agora, se a pessoa quer seguir o certo, ótimo, que maravilha. Se ela quer seguir o errado, opção dela. Ela vai sofrer as consequências do erro de opção que ela fez. Ajuda-nos, ó Deus, a termos coragem para falar, a não queremos ser a favor da maioria, não. Saber que a coisa é errada, não é certa, mas vamos deixar quieto, vamos fazer. Deixa, isso é só para o povo ver, nós não queremos isso. Fala ao nosso coração, Senhor, e dá-nos coragem. Esta é a minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.